queridos, graça e paz, pode sentar. Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Bom dia para todos. Você que está do outro lado, está chegando lá do outro lado, a dona Marlene está ali ao vivo, que Deus abençoe. Graça e paz para a igreja. Bom dia para todo mundo, que Deus abençoe esse dia maravilhoso, porque a Bíblia fala, esse é o dia que o Senhor nos deu. Portanto, alegremos-nos nele, alegremos no Senhor, amém? Pelo privilégio de você acordar com vida. Eu procuro sempre falar, e sempre vou falar, né? E a gente tem um defeito de achar que tudo é uma normalidade na nossa vida, mas não é normalidade. Tudo é um milagre de Deus, né? Você acordar, respirar esse fôlego de vida, alguns nem agradecem ele, infelizmente, é um milagre de Deus, né? Não é verdade? Quando eu estava lá fazendo o sepultamento do meu sobrinho, e eu disse que Deus soprou em nós o fôlego dele, quando ele nos formou, nós estávamos inertes como um boneco, aí ele soprou o fôlego dele, a gente passou da mesma maneira que ele deu, ele tira, porque todos nós um dia vamos ter que devolver esse fôlego de vida que ele nos deu para ele. Vai ser devolvido, e naquele momento estava sendo devolvido, e ali eu falei da palavra de Deus. Mas, quero agradecer a Deus pela tua vida, nós cremos que a oração feita aqui já vai surtir efeito. Amém, querido? E quando a oração é feita com fé, com o coração voltado para aqueles que estão necessitados, o Senhor opera, né? A sua voz já operou? Ainda não, né? Amanhã de manhã, né? Então estaremos sempre orando. A nossa querida Rejane, a mãe da Diaconisa Afânia, né? Que é a avó da Juliana, do Mateus, do Danielzinho, vai fazer uma cirurgia, né? E Deus já está tratando e fazendo tudo, porque tudo está no comando dele, né? Assim como Davi, assim como o Júlio César, né? Tudo que Deus permite tem um motivo. Eu procuro sempre falar o seguinte: nunca pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus para quê, porque tudo tem um motivo do qual Deus permite certas coisas na vida de cada um de nós. Amém, irmão? E esse para quê, muitas vezes é para que a gente possa ter uma mudança também em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Só que fazer a pergunta para quê é um pouco, a gente fica um pouco temor, né, irmão? Para quê? A gente prefere falar por quê. E ninguém pode falar por quê para Deus, porque Ele é soberano. Amém, querido? Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Estamos aqui nessa manhã mais uma vez para nós ministrarmos a escola bíblica dominical. Estou com meus intercessores lá atrás, está vendo? Aquele garoto lá, intercedendo nesse momento por mim. Não é isso? Eram 3, agora são 4, graças a Deus, está aumentando, não é? Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 92, desculpa, 92. Salmos. Ô, Japonesa Cleide, eu não esqueci do dia que você abriu o culto. Estava preparado então? Deus sabe todas as coisas. Ó, o outro domingo você vai abrir. Amém. Tá certo? Eu te perdoa, tá? Não, na hora que eu estava orando aqui agora, eu falei, meu Deus, acho que eu pulei uma pessoa para abrir. Então já abri à noite. À noite já tem uma pessoa para abrir. Tá bom? Aí eu já abri, já tem uma pessoa para abrir o culto à noite. Para outro domingo, tá bom? De repente Deus sabe o motivo de todas as coisas, tá bom? Oi? Alô, domingo. Tá, então fala o seguinte, intercede por mim aí, já vai me ajudar melhor para a gente conversar, tá bom? Amém. Esse negócio de comigo não vai ter culto, eu não falei nada, né? Mas eu não falei nada, né? Salmo 92, do versículo 12 ao versículo 15. Salmos de número 92, versículo 12 até o versículo 15. Quem achou, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor crescerá
os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Versículo 15. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, soberano, conhecedor de todas as coisas, e nada foge do seu comando e do seu controle. Queremos lhe agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Porque estar na tua casa, além de ser um privilégio, faz parte daqueles que são seus discípulos, que amam a tua casa. Como Davi falava, eu amo a tua casa. Então, o primeiro amor do nosso coração tem que ser de estar na tua casa, acima de todas as coisas, porque o mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Essa é a palavra de Deus, o primeiro mandamento. Então estamos aqui na tua casa a fim de crescer mais na tua palavra. Porque se nós crescermos na tua palavra, ainda quando estivermos na nossa idade, nós estaremos ainda pregando a tua palavra, anunciando a tua palavra. Então quero te agradecer por esta manhã. Amarra tudo aquilo que não provém de ti aqui nesse lugar. Toda obra contrária seja desfeita agora, porque esse lugar foi consagrado apenas para pregar a tua palavra. Ela foi lida e ela vai ser transmitida. Eu preciso agora me prostro, como faço sempre antes de qualquer pregação, qualquer ensinamento, me prostro diante de ti, porque tu és aquele que toma conta da minha vida. Fale conosco através do alimento da tua palavra. Amarra todo o espírito do mal que porventura vai pegar essa semente para que ela não possa produzir fruto em nossos corações e na nossa vida espiritual. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Quem está acordado aí, diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar nessa manhã sobre o tema crescimento espiritual. É a aula de hoje, pode anotar aí. Crescimento espiritual. Diga para o teu irmão assim: você precisa crescer espiritualmente. Não, mas pode falar com ele. Olha aí para o teu irmãozinho isso. Coitada, a Sandrinha está sozinha. Alguém senta lá, Sandrinha. A Sandrinha, senta lá do lado da Sandra lá. Com as duas Sandras. Com a Sandrinha e a Sandrona. Tá bom? Fica sozinha. E esse domingo, outro domingo, Sandrinha, você vai ter 2 aulas lá dentro, tá? A aula já está preparada para ministrar para você lá dentro, 2 aulas. Um grande escritor, ele diz o seguinte, ele declara no seu livro, ele tem uma frase muito importante que ele fala assim: onde há saúde, há, em última análise, crescimento. Não é verdade? Se você tem saúde, você desenvolve, cresce bem melhor, não é? Por que você pega o seu filho para tentar desenvolver? Porque você sabe que um dia ele vai crescer e ele tem que crescer bem. Amém, igreja? Amém. De fato, quando a nossa vida espiritual vai bem, a nossa tendência também é o quê? Crescer. Amém, queridos? Isso é uma frase de um grande escritor. Seu livro eu não vou falar o nome dele aqui, até porque é um nome meio esquisito, mas é Rick. Alguém já ouviu falar em Rick? É por isso que não era necessário falar, né? Então, toda pessoa normal tem que crescer. Fala para o teu irmão assim: toda pessoa normal. Agora pergunta para ela: você é normal? Então, toda pessoa normal, ela tem que crescer. O único que não cresce é o anãozinho, né? Anão, quando já não cresce mais. Mas mesmo assim, ele, se tratando das coisas espirituais, ele pode ter um crescimento. Afinal, não estamos falando aqui de altura. Nós estamos falando de desenvolvimento, de saúde. Amém, querido? Amém. Então, toda pessoa normal, ela tem que crescer
E ela precisa se desenvolver-se na medida em que o tempo vai passando. Todos nós precisamos, né? E se isso não acontecer, é porque há alguma anomalia em tudo isso. Se você não cresce, se você não desenvolve espiritualmente, se você não tem crescimento, se uma criança ela não tem um desenvolvimento total, a gente vai buscar os médicos. Hoje existe ainda alguma coisinha para você desenvolver, né, melhor, aquelas coisas todas e tal, mas espiritualmente falando, quando nossa vida espiritual vai bem, a tendência nossa é crescer. Você cresce no seu ministério, você cresce no conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Porque o tema do ensinamento da escola bíblica é crescendo espiritualmente. Então você passa a desenvolver. Você passa amanhã depois ser um pregador da palavra de Deus. Eu não sei se você consegue notar, alguns não, mas esse ministério aqui já desenvolveu muitas pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que não eram da adoração, que não era pregador, que não dava aula, que não ministrava, estão aqui fazendo isso hoje, porque é um ministério de desenvolver pessoas. Amém, querido? Pode ser um ministério disso, daquilo, não tem problema nenhum, que a gente não está focado nisso. Mas nós estamos preocupados no seu crescimento espiritual. Amém? Porque até quando você ficar mais velho, diz aqui a palavra, você ainda vai estar viçoso, e você ainda vai falar da palavra para outras pessoas. Quando você não desenvolve nada, quando você fica idoso, nem da palavra tu fala mais, porque tu não tem crescimento espiritual. Você entendeu o negócio? Então, a gente precisa desenvolver espiritual. E quando você está bem espiritualmente, a tendência é crescer. Então preste atenção, se você ainda não desenvolveu, se você ainda não cresceu em algumas áreas espirituais da tua vida, eu quero te convidar hoje, você entender esse ensinamento para a tua vida. Você vai sair daqui hoje alimentado da palavra, mas não só alimentado da palavra, mas você vai fazer um uso dessa semente para ser lançada no seu coração. Amém, querido? Amém. Na vida espiritual também ela não é diferente. Então, deixa eu falar no outro ponto aqui, se isso não acontecer é porque há alguma anomalia. Se eu não cresço espiritual, alguma coisa está me impedindo disso. Se não há um desenvolvimento de uma criança, né, nas fases das suas idades, a criança vai para onde? Vai para o médico, vai não sei para onde, vai, né, aquelas coisas todas, pediatra, e aquilo tudo que a gente já sabe. Na minha época eu ia para lugar nenhum que não tinha dinheiro, eu ficava em casa mesmo, eu desenvolvi em casa mesmo. Mas hoje é pediatra para cá, pediatra para ali, livro para cá, manda mensagem para cá, não tem problema nenhum. A ciência desenvolveu. Mas quando as coisas também não tinha nada disso, a fé era maior. Porque tudo aquilo que há crescimento na ciência, parece que a fé fica abafada. Você entendeu o negócio? Por isso que os sonhos no passado Deus usava de uma forma tremenda e um milagre acontecia. Porque não havia desenvolvimento de nada, eles tinham que usar literalmente a fé. Olha lá os heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, não é verdade? Então, tem coisas que é importante para o desenvolvimento? É. Daniel diz que a ciência é multiplicar, mas isso não pode impedir de ofuscar a tua fé e não impedir que você cresça espiritualmente. E isso tem impedido, porque você se apega a tudo isso e a sua fé vai ficando lá. Não cresce, e uma vez ela não crescendo, ela não tem desenvolvimento. Quando isso não acontece na nossa vida, há alguma anomalia, e hoje você tem que detectar isso na tua vida, irmão, para que você possa sair daqui crescendo espiritualmente. Então, como eu falei, na vida espiritual ela não é diferente. O crente nascido de novo, quem é nascido de novo aqui, diga glória a Deus. Então, quem é nascido de novo, ele precisa crescer. E eu não posso pregar se eu falar da minha vida. O testemunho maior está em quem prega. Quem prega é que testemunha. Quem ensina é que testemunha. Eu vim no mundão, irmãos. Até meus 19, 20 anos de idade, eu não conhecia um versículo da Bíblia Sagrada. Mas quando eu tive meu novo nascimento, que eu nasci de novo, eu tive o desejo de crescer. E eu estava numa igreja que eu fiquei 22 anos, e eu vi um professor dando escola bíblica dominical, que eu não faltava escola bíblica, e a escola bíblica era 8 horas da manhã. E a gente já estava lá. E aí, um dia eu vou ser professor de escola bíblica dominical.
E eu fiquei no lugar dessa pessoa como professor há uns 12, 13 anos, que o professor escola dominical da Igreja Batista. Porque eu tive um desejo de crescimento espiritual. Eu larguei alguma coisa na minha vida porque eu entendi que Deus queria me desenvolver em outras as áreas, principalmente espiritualmente. Então, quando você nasce de novo, porque uma pessoa que tem uma vida espiritual, ela tem que ser diferente. Fala para o teu irmão, tem que ser diferente. Você nasceu de novo. A Bíblia fala, São Paulo, a Bíblia fala, se você nasce de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo espiritualmente, conhecimento da palavra, crescimento da palavra, você precisa entender isso. Senão vão ficar a vida toda assim, os crentes, você vê, as igrejas estão lotadas, graças a Deus por isso. Eu não sei se vai entrar todo mundo no céu, mas graças a Deus por isso. Mas não tem crescimento espiritual da palavra, do conhecimento. A gente precisa entender isso. Então o crente nascido de novo precisa crescer. Quem não cresce está numa condição espiritual errada, totalmente errada. Você precisa desenvolver, você precisa crescer. Amém, querido? Então Deus te trouxe aqui nessa manhã. Você não veio aqui porque é mais um culto. Pastor, ficar sabendo que você veio, para mim não tem importância. Eu acho que eu quero que todos os irmãos estejam aqui. Mas para mim, se você veio ou não veio, eu vou estar aqui pregando a palavra de Deus. Eu aprendi a fazer isso, sabe aonde? Na pandemia. Eu pregava aqui para ninguém. Eu pregava para ninguém, e na pandemia os crentes estavam em casa, as 2, 3 mil pessoas assim, depois eram alcançadas pela palavra. Eu mostro para vocês, se quiser só entrar lá que o Antônio mostra. Até mais, né, Antônio? Chegamos a ter 7 mil pessoas. 7 mil pessoas na pandemia. Agora acabou a pandemia, alguns crentes não vêm e nem assistem o culto. Porque não entendem o sinal de Deus, que Deus faz para despertar a gente. E eu me lembro que eu falei, alguns nessa pandemia vão crescer e outros vão se afastar. E eu acertei tudo. Alguns quiseram melhorar e outros se afastaram cada vez mais. Não entenderam o que Deus quis falar através da pandemia, mas não das coisas daí, é chuvarada, é chuva, é isso, é aquilo. E Deus vai falando, irmão. Porque Deus agora vai falar diferente. Ele já falou pela palavra, já mostrou o amor, a graça, Jesus já morreu. Agora ele vai falar de outra maneira. Tem hora que para os filhos não pode mais ficar falando, eu te amo. Tem hora que você tem que falar de outra maneira, meu irmão. Os filhos alimentam os filhos de outra maneira. Não é verdade, irmão? Senão ele não cresce, senão não desenvolve. E a gente precisa de entender isso. Então, meus irmãos, há uma necessidade de crescimento. Diga para o teu irmão, há necessidade de crescimento. Então, precisamos crescer porque há uma necessidade de crescimento. E outra coisa, isso aí não é eu que estou falando, é uma ordem de Deus. É Deus ou uma ordem imperativa. Ele diz aqui, olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Na minha tradução, onde eu estou lendo, diz assim: desejai ardentemente. Olha aqui, irmãos. Não é você ardentemente. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, um genuíno leite espiritual. Aí ele fala aqui, para quê? Para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para... Oh, meu Deus, está acompanhando a Bíblia, igreja? A gente está falando aqui, vocês não estão abrindo a Bíblia. Isso aqui é a escola dominical, irmão. Onde está a tua mente? Crescimento para a salvação. É o que diz aí. Precisamos ter crescimento para a salvação. Então Pedro está dizendo que só há crescimento para quem se alimenta. É isso que ele está falando aqui, irmãos. Se você não se alimenta da palavra, você nunca vai crescer. Nunca vai desenvolver. E olha que o diabo está tomando seu tempo total para deixar de ler a palavra, porque ele sabe que tu só cresce lendo palavra. Pode ficar certo disso, quando acontecer alguma coisa que você não lê mais palavra, detecta que é Satanás tentando te impedir. Eu estou dando aula aqui de demonologia, toda essa quinta-feira agora. Venha você que ainda não veio, você vai ver o que os anjos decaídos fazem. Não
pensa que você é um super-homem espiritual, não. Por mais que você pense isso, se você não desenvolver e não crescer, você será derrubado. A verdade é essa. E nem Mulher Maravilha, que aquilo ali é tudo mentira, enganando as criançadas. Não é verdade? É como tem alguns aí dizendo que é super-homem, Mulher Maravilha até no público, mas está enganando todo mundo. Talvez seja mais frágil e mais necessitado que vocês. Então, a nossa fé, 1 Pedro 2,2, guarda isso aí. Agora, a nossa fé crescerá automaticamente. Você não precisa fazer coisas extraordinárias. Quando Noé, Deus mandou ele construir a arca, a fé dele aumentou na construção da arca. Ele já tinha fé. Você entendeu? Agora a fé vai desenvolvendo. Então a nossa fé crescerá automaticamente. Automaticamente quando? À medida que crescer nosso entendimento da palavra de Deus. Olha Romanos 10,17. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada, irmãos. Romanos 10,17. A fé, versículo tem gravar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta a pessoa, eu tenho fé, não ouve palavra, não se alimenta da palavra na hora da prática, porque é aquilo que eu falo. Aqui eu estou na teoria. Todo pregador no púlpito é teórico. Mas todos nós vamos passar também pelo teste da prática. Porque é na hora da prática que Deus vai testar a sua fé. Não adianta esse negócio, eu, vocês, todos nós. Isso aqui é a teoria. Pregar aqui é uma beleza, que aqui é a teoria. Tem gente pregando aqui é uma beleza, graças a Deus, eu também. Aqui é a teoria. Agora, na hora da prática que a gente vai ver quem é. É que Deus vai ver quem é e quem não é. Quem cresceu e quem não cresceu. Então, Romanos 10,17, guarda isso aí, a fé vem pelo ouvir. E ouvir, não besteira, mas ouvir a palavra de Deus. Se nossa fé não está crescendo, e você muito bem sabe, melhor do que eu, todos vocês sabem melhor do que eu como está a tua vida espiritual. Eu não sou um pastor que estou procurando vida espiritual de ninguém, eu estou aqui para ensinar a palavra e pregar. Fica em cima de ninguém, não sei onde ele está agora, problema dele onde ele estiver. Se ele tiver conhecimento da palavra, ele vai estar no lugar certo. Eu sempre tive no lugar certo, ninguém precisava ficar com binóculos olhando onde eu estava. A verdade é essa. Se você cresce espiritualmente, vai saber onde você vai estar. Não é verdade, irmão? Pastor é para alimentar a ovelha, para apacentar a ovelha. Agora, onde a ovelha vai estar, irmão? Aí se eu souber que ela está doente, que ela está ferida, a gente vai correr atrás. Amém? Agora se eu souber que ela está em rebeldia, eu vou orar. Amém? Aí eu vou orar só, né? Porque o rebelde não pode caminhar atrás, não. Ela pode até se arrebentar contra você, né? Já viu. Então, nossa fé crescerá automaticamente à medida que crescer o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, quando você passa, tem entendimento da palavra de Deus, a tua fé, ela cresce. Amém? Ela cresce. Não tem como não desenvolver a fé. Não adianta você hoje ter o culto da fé, culto das muralhas que vão cair. O cara vai para lá e vive aquilo tudo lá. Os 10 mergulhos de Naamã, não adianta nada disso. Vai, 10 não, 7, desculpa, já aumentei mais 3. Tem que ter fé para fazer 10, né? Aí o camarada vai, porque é chamativo. Tudo que é chamativo é legal. Tu vê que, ó, eu ligo ao chat, faz uma chamada legal, né, rapaz? Venha nos cultos da fé no carnaval. Nossa, o cara está querendo tirar o povo. Eu não sei se é tirar o crente para não brincar o carnaval ou para encher a igreja dele, mas tudo bem. Também botar o crente lá para poder falar. Aí começa o chamativo, porque Deus vai falar. E quem é nós para antecipar o que Deus vai falar? Aí a pessoa é um chamativo.
Você não pode vir para a igreja por chamativo, irmãos. Você tem que vir primeiro porque você ama Deus. Você entendeu o negócio? Nada de chamativo. Aí o cara vai, porque eles estão falando para ele que algo vai acontecer, ele vai, mas ele não tem crescimento espiritual. Ele não tem conhecimento da palavra. Ele vai viver aquele momento, não tem problema nenhum, excelente, mas aí ele sai dali e não tem mudança nenhuma, porque não tem crescimento da palavra, porque o crescimento da palavra só vem através da palavra de Deus. Amém, queridos? Aí sim, você tem a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, aí você vai ter fé. Amém? Você vai ter fé. Então, se nossa fé não está crescendo, é porque o nosso conhecimento da palavra do Senhor não está crescendo. Isso é simples. Nós temos tempo para todas as coisas, mas ninguém está lendo mais Bíblia. Ah, pastor, eu não falo ninguém. Eu não estou falando ninguém, porque de repente esse ninguém é você. Então eu não estou acusando ninguém, né? Na verdade, mas não lê mais Bíblia. A que época boa que Deus me chamou no Evangelho, há 42 anos. A que época boa que os crentes liam a Bíblia, que os crentes tinham desejo, prazer, mas veio tanta novidade que de vez de crescer um cara espiritualmente, eles esfriaram mais ainda. Esfriaram os crentes, tanta novidade. Como, irmãos, hoje eu falo com toda certeza, eu era feliz e não sabia. Porque a minha geração foi uma geração de crente que buscava, que lia a Bíblia. Toda hora ela lia a Bíblia direto, se alimentava da palavra. Que tempo bom! Quando eu me encontro com eles, já estão tudo com a minha idade, alguns pastores, filhos, avô, eles falam, que tempo bom, né, pastor Antônio? Esse tempo não volta mais. Segunda-feira eu jogo futebol com uma rapaziada que foi da minha época. E aqueles estão lá, os filhos já dos que foi da minha época, você vê lá. Eles, o Júlio mesmo, fala, que época boa que a gente viveu. Que hoje está difícil. É tanta coisa que está acontecendo no meio do povo evangélico que a fé de muito até esfriando. Eu vivi uma época excelente. Agora, eu vivi, e eu vou te dizer uma coisa, eu vivi e eu me alimento dela até hoje para continuar vivendo. Porque novidade para mim, ainda está me ouvindo sair outra, porque eu conheço um pouquinho da palavra de Deus, de novidade para mim não interessa. Não existe novidade a não ser a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Existe novidade na prática? Isso não tem. E ponto final. Nós não temos aqui, digamos, por exemplo, existem alguns lugares que existem algumas profetas que determinam, através dos seus livros, algumas coisas que a igreja tem que direcionar. Né? Infelizmente, hoje também alguns trazem novidade, porque alguns homens dizem que são usados por Deus, trazem novidade para o outro está trazendo para a igreja. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque nós somos homens de Deus e Deus permite o ensinamento para você. Amém? Nós não temos papa. Quem tem papa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos pastores de igreja. Então cada um tem a revelação da sua palavra. Amém, querido? Isso é ninguém ficar dando estudo montado, tem que pregar isso, tem que ministrar isso, tem que ser isso, se não for isso, não serve. Aí você não cresce, não desenvolve, o Espírito Santo não fala contigo. Não é verdade? Então vamos lá. A melhor resolução que pode tomar neste dia é que você fará crescer o seu conhecimento da palavra de Deus. O que é crescer no conhecimento da palavra de Deus e da glória a Deus? Você vê que o apóstolo Pedro, ele teve assim um pouquinho bateu de frente com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Pedro era apóstolo dos judeus. E Paulo veio para ser apóstolo dos gentios. Amém? Aí o apóstolo Pedro trazia os rudimentos da lei. Né? O cumprimento da lei, o que ele aprendeu. Ele aprendeu, fala assim, o que ele aprendeu. Aí Paulo veio falar da graça de Deus. E aí eu bati um bocadinho de frente, é assim mesmo, você bate um bocadinho de frente até. Mas depois Pedro, ele tem a visão dos lençóis, aquelas coisas que vocês conhecem lá, né? E ele começa a
Deus fala com ele, ele começa a abrir os seus olhos, e numa das cartas dele, ele fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aí ele abre os olhos, passa a ter um crescimento, saiu a escama que prendia ele sobre o rudimento da lei, e ele começou a entender a revelação da graça de Deus para a vida dele. Isso é importante para a tua vida também. Amém, queridos? Então, você precisa, como eu faço, pastor, então para o teu crescimento, olha para cá, pastor, por favor. Dedique-se, pois, ao estudo da palavra. Você precisa dedicar ao estudo. Você entra na faculdade, vai dedicar o quê? A faculdade. Não é verdade? Então nós precisamos se dedicar à palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Que a Bíblia antes crescer no conhecimento e na graça do Senhor. É o que a Bíblia fala, você precisa. Eu poderia fazer outras coisas aqui, mas eu não. A tendência minha é ensinar a palavra de Deus. Por que eu faço isso? Porque serviu para a minha vida e para muitos da minha família. O desenvolvimento do conhecimento da palavra de Deus, ele é alimento. Ele faz você crescer espiritualmente. Então você precisa se dedicar na palavra de Deus. Amém, querido? Ao estudo da palavra. E automaticamente, quando você dedica-se ao estudo da palavra, o que vai acontecer automaticamente? A sua fé crescerá. Ou não é, irmãos? Você está lendo a palavra de Deus, está se alimentando da palavra de Deus, isso é automático. Uma criança está sendo bem alimentada, automaticamente ela vai se desenvolver. Ela vai crescer com saúde. Não vai ter nenhuma anomalia, nenhum problema no crescimento dela. Amém? Mas ela vai se desenvolver. Mas algumas mães que hoje em dia são mães, mas que ainda era para ser filha e já são mães, não sabem criar a criança ainda, porque ainda não aprendeu a ser filha e já são mães. Aí o que acontece? Não dá um crescimento legal para os seus filhos muitas vezes, porque não sabem ainda, e a criança cresce de qualquer jeito. Ou não é? Então nós precisamos entender isso. Não adianta vir um montão de coisa por aí, novidade, se não for pela palavra de Deus. Se não for pelo crescimento da palavra de Deus, um dia acaba toda a euforia. Amém? E eu sei muito bem o que é isso. A euforia acaba. O que vai ficar até Jesus voltar, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. O que vai ficar até Jesus voltar é aquilo que for original da palavra, irmão. Acabou. Pessoas vão buscar igrejinha para ouvir a palavra. Vão buscar igrejinha. Você guarde isso aí. Que naquela época era assim, eles iam na igrejinha para ouvir palavra, alimento da palavra. Aí os templos luxuosos começaram a ser construídos por aí e tal. E aí foi tirando um bocadinho dessa presença do Espírito Santo, que Deus não habita em templo comum de homens. Quando ele orou, os discípulos saíram do templo lá tudo adorando, talvez as ornamentações, adorando o que era aquele templo. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra, vai ser derrubado. Não importa aonde o tamanho de onde você está, o que importa é crescimento da palavra de Deus. Amém? Então só o estudo da palavra, se você dedicar, automaticamente a sua fé crescerá. E logo você vai crescer e vai progredir espiritualmente. Ou não é, irmãos? Tu cresce e você progride espiritualmente, se desenvolve. Quando eu era ainda garoto novo, eu já tinha casado já. Mas era novo, né? E aí eu tive o desejo do seminário. O seminário nosso é o seminário que tem hoje em dia aí, que está uma vez na semana. O seminário é de segunda a sexta-feira. É igual a faculdade, é de segunda a sexta. De 19 horas, de 30 minutos até as 22 horas. E eu fui a vida toda até me formar. É o desejo. E você era chamado de seminarista. Não era de discípulo, não, era seminarista. Porque discípulo, para ser discípulo, tem que aprender primeiro a palavra. Aprender com Jesus.
para ser discípulo de Jesus, né? Tem que dar para morrer por ele. Não é verdade? Hoje tem tanta coisa por aí, o cara fala, o meu discípulo. O cara tem pastor, mas ele divide o discípulo para todo mundo, o cara tem discípulo também. Como é que ele tem discípulo? Nem João teve discípulo. Mandou seguir Jesus, hoje em dia todo mundo tem discípulo. Ele é meu discípulo, não é tempo. Você pode ser uma pessoa que vai colaborar com o crescimento daquela pessoa, mas é discípulo. Isso é coisa totalmente errônea. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Todos os discípulos da Bíblia Sagrada eram discípulos de Jesus. Amém? Todo discípulo daqui não é meu discípulo, é discípulo de Jesus. Agora, como ovelhas, eu estou como pastor aqui para apacentar e orientar. Porque aí você coloca pessoas como discípulos, as pessoas tomam aquela pessoa para eles e começa a trazer outros entendimentos para eles. E a mente deles começa a ficar dentro da igreja, começa a quebrar a igreja toda. Quebra a igreja, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e aquela pessoa passa a ter um carinho maior com aquele outro, porque está sendo seguido com o outro, colocou como líder dele, e já não respeita mais a liderança da igreja. Precisamos entender isso aí, irmãos. Amém, igreja? Tem gente aqui que eu vou olhar, não sei onde está, mas está entendendo a palavra de Deus, tem que entender. Entendeu, irmão? Nós somos ovelhas de Jesus. Cada um no seu trabalho, no seu ministério, desenvolvendo o trabalho dentro da igreja, para o reino dele na igreja. Nós somos discípulos de Jesus. Amém, irmão? Então a gente tem que ter cuidado. É por isso que muitas pessoas não crescem espiritualmente. Dependência de pessoas. Uma pessoa que fica dependente de pessoas a vida toda. Não é verdade? Espera que eu vou ligar agora para a pessoa orar por mim. Eu tinha um aqui que era 3 horas da manhã e ligava para a gente. 3 horas da manhã. Pô, meu irmão, pô, deixa a gente dormir um pouco, né? O que eu falo? Ora aí. Ela não, se ligar para ela 3 horas da manhã, ela fica até 7 da manhã com a pessoa. Eu fico 1 segundo e ponto final. Eu falo, meu irmão, eu estou há 30 anos pregando a palavra para você. Se você não cresceu, eu vou ficar 3 horas da manhã na palavra. E acabou. Ela entra naquela salinha, fica 5 horas naquela salinha. Eu não aguento porque eu vou ficar com falta de ar. Eu entro logo, em nome de Jesus, sai! E pronto. Aí eu também saio e venho embora. O Lucas ia para a faculdade, já ia fazer oração, o garoto estava atrasado, aí, madrinha, ora por mim. Aí ela fazia oração de Jabué. Meu Deus, aí demorava, aí quando ela estava em casa, padrinho, que ele me chama, padrinho, ora por mim, eu falei, vai em nome de Jesus. Eu sintetizava tudo. Vamos final. E não tem problema não que ela faz, não, é muito legal o que ela faz. Eu que não consigo. Eu não consigo, cada um tem uma maneira de ser, ponto final. Eu estou sendo sincero, irmão. Eu não estou enganando ninguém aqui, não. Não estou enganando ninguém aqui, eu estou sendo sincero. E ela faz um papel legal. Mas eu não consigo fazer o papel que ela faz. Não consigo. Coloca a palavra, que a palavra não quer, porque com a minha vida foi desse jeito. Eu não tinha ninguém para me acompanhar, não tinha telefone. O cara não ia mandar telex para mim, né, André? O cara ia mandar eu sou olhar pelo telex para minha casa. Vamos orar. Não tinha essa coisa, não tinha telefone, não tinha acompanhamento. Tinha o culto da igreja que eu ia. E ponto final. Que era quarta e domingo só. Eu ia e me alimentava ali, irmãos. E alguns estavam dormindo, como você está quase dormindo, alguns aqui na igreja hoje. Olhando, a Bíblia está ensinando, as pessoas estão desapercebidas. Se você olha para mim, mas olha para todo mundo. Entendeu o negócio? Agora, a tendência de pessoas que não se alimentam durante a semana da palavra de Deus é quando está na igreja, realmente, vive assim. Porque quando você se alimenta da palavra de Deus, você fala, eu estou doido para chegar o domingo, para me glorificar a Deus. Eu estou doido para chegar o domingo, que eu quero estar na casa do Senhor. Esse é o desejo, a minha vida foi assim, né? Ela sabe como é que foi a minha vida. Eu sempre tive o desejo de estar na igreja. E Deus me deu esse privilégio, hoje eu fico todos os dias na igreja.
Foi Deus que me deu. Eu não tenho culpa, tá, irmão? Eu não tenho culpa não, foi Deus que me deu. Eu leio Bíblia, eu faço mensagem, estudo a palavra, preparo o estudo. Isso é importante, um pastor tem um bocadinho de tempo para se preparar espiritualmente, né, irmão? Eu conheço alguns lugares aí que o cara já chega só na hora para pregar, né? Inclusive eu conheço um que ganha 10 salários mínimos, que o culto é 7 horas e chega às 8. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, irmãos. Há alimento apropriado para que possamos crescer. Segundo ponto. Há alimento apropriado para que possamos crescer. No reino de Deus, existem alimentos que são apropriados para que possamos ter crescimento. Diga assim, no reino de Deus, há alimentos apropriados para que possamos ter crescimento. Então nós vamos ver algum tipo desses alimentos. Primeiro alimento, você pode botar o alimento para o bebê. Alimento para o bebê. Olha que diz aqui 1 Pedro, que nós já lemos, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente. Desejar uma coisa e desejar ardentemente é outra. Ardentemente como que criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, o primeiro alimento é o alimento para o bebê. Um bebê, quando ele está com a fome, é um desejo ardente, né? Tem luz que brilhou dentro do céu. O garoto lá, com os gritos que eles dão quando estão com fome, que não tem. Você já entende que ele está com fome. Não, porque até o animal, os seus latidos, porque o animal não fala, ele não fala, mas o latido dele, cada latido ele está mostrando alguma coisa. Existe um latido do animal que ele late diferente quando ele vê alguma pessoa, um barulho, e ele vem te alertar para o latido. O latido é diferente. O latido, quando ele vem brincar contigo, te chamando, né, estando contigo como amigo, que ele é, eu gosto muito de animais, tem um animal, é diferente, ele já late diferente. Até os animais entendem disso. Então nós precisamos entender que um bebê, quando ele quer se alimentar, ele deseja ardentemente. E a Bíblia fala aqui, ó, deseja ardentemente como criança recém-nascida. Quem não chora não mama. Eu estou cantando nada, não mama não, cara. Estou dando apenas uma. A Sandra já olhou para mim assim. Ela já fez assim com a cabeça. Não tem problema, uma palavrinha só, não tem problema. Tem uns por aí, no carnaval, tem uns aí que eu vou sambar, né? O que a gente pode fazer? Fazer nada, né? Eu estou falando da criança, que se fizer a música, é problema deles. Mas diz que quem não chora, se a criança não chorar, não mama. Ou não é? Um choro ardente da criança. Como que uma mãe sabe? Você sabe quando o filho queria comer um recém-nascido, era quando? Ele não fala. Quando ele chorava. Mas um choro ardente, porque quando a criança está com fome, o choro dela é diferente. Ou não é? Não é diferente? É um choro ardente. Né? Um choro ardente. E você já fica sabendo. Então, nós precisamos, como criança recém-nascida, o leite, o genuíno leite espiritual, porque ele vai dar crescimento para a nossa salvação. O que leva o conhecimento para o crescimento da nossa salvação é o crescimento da palavra. Amém, irmão? Não é crescimento de hoje, o culto do milagre hoje. Quem é o ser humano para falar que vai ter culto do milagre? Não tem. Fica usando chavão para trazer o povo. Hoje nós vamos para um culto da palavra, da adoração, vamos exaltar, vamos celebrar o nome do Senhor, e para o final. O milagre já é você estar vivo para ir para o culto. Pronto. Ué, ou não é? Quer mais milagre que eu vou? Quem quer morrer aqui, diga glória a Deus. Então pronto. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. O único apóstolo Paulo falava, o morrer para mim é ganho e viver é lucro.
Para ele tanto fazia, viver ou morrer. Que homem! Que apóstolo! O leite espiritual é o conhecimento básico de um novo convertido. Necessita ter esse conhecimento básico das Escrituras. O leite espiritual, ele nós podemos chamar de até mesmo, aí sim, um discipulado. Que você vai alimentando, vai discipulando através da palavra de Deus, e ele vai tendo o quê? Um crescimento espiritual. Quando o novo convertido não se alimenta, presta atenção, agora eu fui também. Quando o novo convertido não se alimenta do genuíno leite espiritual, mais tarde pode se tornar um crente inconstante e sem firmeza na fé. Então ele se converte. Aí é meu convertido. Aí a salvação dele com Deus. A gente tem, aqui ninguém vai falar se perdeu, se ganhou, se achou, se encontrou. A gente não fala isso não. É Deus que sabe. Mas ele é um novo convertido, mas ele não passou a ter o quê? Um crescimento na sua fé. E por que ele não passou a ter um crescimento na sua fé? Ele está, tem gente, irmão, que foi uma criança recém-nascida, espiritualmente falando, uma criança, um bebê, amém, querido? Eu estou falando do alimento para o bebê, de um bebê, como eu fui, engateei, fui tomando leite espiritual, fui crescendo, fui desenvolvendo. Aí eu passei a ter constante, e ter firmeza na fé. Porque Paulo falou, seja constante e firme. Mas uma pessoa, quando é um novo convertido, ele continua sendo um novo convertido, ele vai desenvolver, mas ele não se alimenta da palavra de Deus, não desenvolve a palavra de Deus. Sabe o que acontece, pastora Sandra? Aí sabe o que acontece? O que acontece? Ele passa a crescer, vai desenvolver, vai virar um adulto, mas sem firmeza, inconstante e sem fé. Você está entendendo? Quantos você conhece assim? Eu conheço um montão. Cresceram, ficaram na igreja 300, 400 anos, graças a Deus por isso. Mas não tiveram o crescimento do alimento, do leite espiritual, da palavra. Eu não sei nem por que é uma igreja, acho que era para alguém ver, graças a Deus para ele, por isso. Mas não teve desenvolvimento. E aí passaram a ser inconstantes, cresceram, mas uma vida inconstante e sem ter uma firmeza de fé. Você está entendendo o negócio? Pessoas que qualquer coisa parece que o mundo vai cair, uma tempestade de copo d'água. É um desespero total, um descontrole emocional total. Mas cresceram na igreja. Foram recém-nascidos. Mas não desenvolveram no conhecimento da palavra de Deus, do leite espiritual. Cresceram, graças a Deus. Faz a obra de Deus, graças a Deus. Mas inconstante. Quem está entendendo a palavra aí? Inconstante. Sem firmeza espiritual, sem fé. Jesus, ele não perdia tempo com os discípulos. Tem pastor que vai falar, vai ensinar uma coisa. Eu perdi meu tempo aqui, ninguém perde tempo ensinando. Amém? Mas Jesus, quando estava o tempo dele com os discípulos, ele sempre procurou alimentar o discípulo da palavra de Deus. Porque ele sabia o que viria lá na frente, no chamado de cada discípulo, o que eles iam viver na prática. A igreja não está preparando mais ninguém para viver a prática. Está preparando para viver na terra. Pegaram o ensinamento da testemunha de Jeová e dos adventistas. Pegaram. Desde que crê que tudo habitar na terra. Falavam tanto deles, ensinavam a eles na teologia, contrário, mas agora estão vivendo igualzinho. Porque se você só prega a doutrina da prosperidade, você não alimenta mais ninguém na palavra, aí só a doutrina da prosperidade, o cara não está firmado, não tem rocha. Quando ele passa o primeiro sufoco na vida inconstante, sem fim.
Ele é crente. Estou falando que ele é crente. Amém? Eu não estou falando de salvação. Mas aqui fala de crescimento para a salvação. Deus não falou. Então o que a palavra de Deus diz? Eu recomendo aos nossos irmãos mais novos na fé que procurem crescer. Amém? Crescer de um modo que através do conhecimento da palavra de Deus, né, ela vai te sustentar nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Porque desde o dia que você nasce nesse mundo, presta atenção aqui, vocês são mais novos, têm uma caminhada na vida, a gente nasce nesse mundo e já temos a gente vai ter uma caminhada grande nessa vida, seja em qualquer área, seu futuro, sua vida espiritual, ou a vida familiar, uma caminhada. E que você vai precisar estar bem alimentado da palavra, do conhecimento da palavra. Porque nesse momento você será sustentado nas horas mais difíceis da tua caminhada. E que aqui ninguém profetiza maldição para ninguém não. Mas o mal vem para todos nós. E se a gente falar, está profetizando o mal, não é Bíblia. A Bíblia que fala, irmãos. O mal virá para todos nós. Mas se você tiver, se tu cresceu bem, um bebê bem desenvolvido, chegou onde você está, bem alimentado da palavra, você vai vencer todos os momentos difíceis na caminhada da tua vida. A verdade é essa. A gente precisa entender isso. Segundo alimento. Primeiro, antes de eu fechar outro tópico. A vida que Deus nos oferece, ela é completa. Nela há milagres. Através dela podemos buscar os dons do Espírito, porém nela não pode faltar o genuíno leite espiritual. Então você pode buscar os dons do Espírito, você pode buscar milagre, mas o genuíno leite espiritual ela não pode faltar. Tem uma coisa que está ligada à outra. Para Deus trabalhar na vida de Abraão, estava ligado à vida dele com Deus. Os milagres aconteceram com aqueles homens, os nossos pais na fé, eles estavam ligados no conhecimento da palavra de Deus. Não é de qualquer maneira. Hoje vai um milagre, hoje não é de qualquer maneira. Você precisa estar firmado na rocha. Amém, queridos? Amém, queridos? Segundo, alimento sólido. Olha o que diz Hebreus 5,14. Bíblia Sagrada. Hebreus 5,14. Paulo diz o seguinte: apesar de que a Bíblia fala autor desconhecido, mas como eu falei, eu entendo que foi o apóstolo Paulo, mas não vou ler os alunos, senão você não. Mas a Bíblia fala autor desconhecido. Mas a característica da carta de Hebreus são características, para mim, do grande apóstolo Paulo, da escrita do apóstolo Paulo. Ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas discernir também o mal. Então, esse é o alimento sólido, porque você vem do alimento para o bebê. Agora vamos lá, irmãos. Um bebê sendo alimentado com alimento sólido, o que vai acontecer com ele? Só para quem está na igreja, quem não está não precisa responder, não falar nada não. Vai passar mal, irmãos. Você já comeu algum alimento assim muito sólido que de repente fez um barulhinho aqui? Cantou uma musiquinha? Não, né? Então. Agora imagina, ó, quem aqui já pegou um bebê recém-nascido e deu uma feijoada para ele? A Leila deu para as filhas? Não deu. Porque se desse, ou ia passar mal ou ia matar. Porque não pode. Então não tem esse negócio que uma pessoa que tem um dia de convertido pode ensinar o outro que tem uma hora de convertido. Ele continua ainda sendo um bebê. Você entendeu? Uma pessoa que já tem um mês de convertido já pode discipular o outro que tem 29 dias. Não pode. Ele ainda é bebê ainda.
ele também precisa de crescimento. E é onde acontece tudo que está acontecendo. Você coloca bebê para cuidar de bebê. Manda o bebê cuidar de um bebê para tu ver o que vai acontecer. Ô, não é? Pega um bebê e manda cuidar do teu bebê. Ele pode matar o bebê. A verdade é essa, irmãos. Por isso que muitos foram para o mundão, não estavam preparados. Tem uma hora que você precisa de um alimento sólido. E Paulo diz isso. O alimento sólido é para os adultos. Hebreus 5:14. Para os adultos. Para aqueles que bem praticam. Aí ele passa a ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque alimento sólido é uma palavra mais forte para a tua vida. É o alimento mais, sabe? Não pode ficar com aquelas coisinhas de quem subiu na árvore para ver Jesus. Pode. Nem para a criancinha mais está podendo falar isso, eles já estão na nossa frente. Aquelas crianças que são bem educadas, que são os pais da palavra. Porque tem criança hoje na igreja que não conhece a Bíblia porque os pais não ensinam a Bíblia. Infelizmente. Com muito pesar eu falo isso. Tem pais que não ensinam mais seus filhos a palavra de Deus. E por que não ensina? Porque também não cresceram espiritualmente. Quem não cresce espiritualmente não vai ensinar o filho. A verdade é essa. Não cresce espiritualmente, vai ensinar o filho o quê? Aí o adulto ele passa a discernir o bem e o mal. Mas o bebê, essa aula está boa para você? Mas o bebê, ele não sabe discernir o bem ou o mal. Eu vejo lá, se eu der mole lá para o Theo, ou para o Novo, né? Ele se joga até da janela. Ou não é? Porque eles não sabem discernir o que vai acontecer ali. A verdade é essa. Aí pega um bebê, coloca em determinados lugares já. Aí, neófito na fé. Aí ele se ensoberbece, vem a soberba, que é neófito na fé, mas ele ensoberbece. A Bíblia fala para não fazer isso, porque o diabo vai tomar vantagem dele. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Está na Bíblia, igreja. Não pode, neófito é novo convertido. E o novo convertido não pode fazer certas coisas se não tiver desenvolvimento, chegar um adulto espiritual. Amém, igreja? A verdade é essa. Por isso os absurdos estão acontecendo. Na minha época era chamado de seminarista. A gente chama de seminário seminarista. Eu fui chamado de seminarista. Eu gostava quando falava seminarista vai pregar hoje. Eu me alegrava. Não tem mais isso. Entendeu o negócio? Pessoas que ainda são bebê, que não se alimentaram do leite, ainda não têm discernimento do bem e do mal de chegar adulto, já estão fazendo certas coisas. Até orientando famílias, sem capacidade nenhuma. E a verdade é essa. Não tem esse negócio que um dia convertido já pode ensinar quem tem 29 dias. Não existe isso, é bebê. É tudo bebê. Então a palavra de Deus que fala, irmão. Quando nós estamos mais tempo na caminhada com Cristo, nós necessitamos do alimento sólido. Amém, irmão? Amém, querido? Nós estamos mais tempo aqui, ó. Tantos anos, eu muitos anos, você. Aí eu vou, com 40 e poucos anos, aprendi, já ouvi mensagem à beça de muitos pregadores. Aí eu vou ficar com aquele alimento de... Eu estava em um lugar, irmão, de muito conhecimento tremendo da palavra de Deus. Inclusive, quem preparava todos os estudos da Escola Bíblica Dominical era eu. Eu era aquele que preparava todas as aulas da Escola Bíblica Dominical onde eu estava. Você sabe muito bem disso. Mas existia ensinamento que eu falava, pastor, esse ensinamento aqui não está bom, está muito fraco. Porque tem pessoas aqui já até adulto, de 20, 30 anos, que estavam tão bem no conhecimento, mas agora vieram uma novidade, e essa novidade trazendo um negócio de novo convertido. Vocês lembram disso? Aqueles que eu estou falando sabem disso. E o ensinamento é fraco. Eles não vão desenvolver porque o ensinamento é fraco.
já são adultos, alguns adultos. Aí botar uma misturada de quem tinha 10 anos com 6 meses, com 4 meses, e o outro de 30 anos, e o de 30 anos passaram a ser um bebê novamente, um bebê que era para. Aí passava a ser adulto. Fora de ordem. Ou não era, igreja? Ou estou falando besteira? E eu avisava, essa hora é fraca. E pronto. Destruiu tudo. Quando você é adulto, a coisa tem que ser mais sólida. Agora você já pode comer uma feijoadinha. Né? Que eu gosto bastante. Quem quiser me levar para uma feijoada, menos pé de porco. Eu não como. Eu não gosto de uma feijoada. Né? Porque eu já estou preparado para a feijoada. Ou não é? Agora, se não estiver preparado para a feijoada, meu irmão, já era. Vai passar mal e daqui a pouco sabe o que acontece? Tudo afastado da palavra. Então, quando nós estamos mais tempo na caminhada do Cristo, nós necessitamos do alimento sólido. E Paulo fala sobre isso, ele fala, o alimento sólido, olha o que diz aqui, irmãos, guardou? Hebreus 5,14, o alimento sólido é para hoje. Vamos lá, os alimentos sólidos é para hoje, adultos. Foi Paulo que falou, irmão. Aí quer dar alimento sólido para a criancinha. E tem criancinha que é rebelde pra caramba, né? Então as criancinhas até legal, mas tem uma rebelde. Pode falar. Eu achei interessante o versículo, versículo 14, ele fala dos adultos, mas assim, ele acrescenta aqui, ou seja, aqueles que pela prática, ou seja, não praticar a palavra, se desenvolveram. Por isso, tempo na igreja. Não é tempo, né? Olha para cá, gente. Alô? Vamos ouvir que a nossa irmãzinha está na escola dominical falando, por gentileza. Aqueles que cresceram na palavra. Não adianta falar que tem 30 anos de igreja. Não cresceram nada. Esses continuam ainda uma criança recém-nascida, porque eles fizeram o começo de comida só. Mas aqueles que desenvolveram na palavra, esses são constantes. Amém? Esses são constantes. Então, mas quando um cristão é considerado como adulto? Nós vamos ver agora, que eu não vou finalizar essa aula toda, porque ela vai ser em 2 partes, porque tem muita revelação para a tua vida aqui. Muita revelação. Então eu não posso correr, ter que dar a aula toda hoje e vou correr. Não precisa nada disso. Dá para parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, até onde finalizar. Mas nós vamos ver aqui, quando um cristão é considerado adulto. Nós vamos ver algumas qualidades. Primeiro, evitar agir com inconstância. Tá? Quando é que eu sei que o cristão é adulto? Quando ele não é inconstante. Quando ele é um inconstante, meu irmão, isso aí é um bebezinho ainda. Um bebê espiritual ainda, não cresceu ainda. Né? Tem um homem que ele, agora falando sem ser espiritualmente, ele se desenvolve, mas ele é um bebezinho. Né? Mamãe. Eu sei que a mãe é importante, a mãe também é, eu amava demais. Mas tem hora que você vai ter que mostrar que é um adulto. Não é verdade? E quando ela morre? Como é que tu faz? A minha morreu. A minha morreu não, a minha está vivendo para sempre. Porque o que morre é o físico. O crente, o que morre é o físico. Nós não morremos, nós somos eternos. Amém, igreja? Por isso que Jesus falou, Lázaro não está morto, ele dorme. Jesus falou isso para Marta e Maria, ele não está morto, ele dorme. Agora isso aqui vai para a sepultura porque ele mente. A gente vai ir contar a palavra. Eu falei lá no teu, o pó veio, o pó retornará. Ninguém vai impedir isso. Nenhum de vocês, estava lotado, vai impedir isso aqui. Nenhum de vocês vai poder impedir isso. Agora existe 2 mortes. A morte eterna
para a salvação ou a morte eterna para a perdição. E para mim, tanto faz se é sobrinho, se é irmã, se é pai, se é... A palavra para todo mundo, mesmo estando morto. Eu não fico embelezando, não. Até ela me deu a palavra, na hora assim, eu falei, eu falei assim, não, para machucar um pouco. Mas a gente tem que ser sincero, entregar a palavra de Deus, né? Porque senão a gente fala, ele está no céu agora, gozando de tudo, né? Não é dessa maneira. Na verdade, a gente tem que ser sincero, para que através daquilo algumas pessoas possam se despertar. Amém? A gente tem que entender isso, aí não tem diferença não. O que eu sou aqui com você, eu sou com família também. Com meus filhos também. Não é igual meus filhos, não, pergunta a Gabriela e o Tiago como é que foi. Mesma coisa, o ensinamento que eu estou aqui tem para eles todos. Entendeu? Porque tem uns que pregam para todo mundo, mas os filhinhos passam a mãozinha na cabeça. Não vai atrás disso não, irmão. Pô, isso não é bom não. Os filhinhos tudo a mãozinha na cabeça. Erra pra caramba, mas não tem problema não. Vai o mesmo da igreja errar para tu ver. Vai o mesmo da igreja para tu ver. Se não é condenado. E ele fica passando a mãozinha na cabeça porque é família. Errado, vai, filho. Tudo errado. Porque eu sou aqui, eu sou em casa e sou em qualquer lugar. E outra coisa, alguns falaram que eu sou ignorante. Eu sou não. Eu sou duro com a palavra. E outra coisa, não vá atrás de palavra muito mansa não. Moisés também era manso, mas teve hora que ele bateu na rocha. Desrespeitou a palavra de Deus. Mas vamos ter cuidadinho com palavrinha mansa. Eu não sou ignorante não. Eu sou firme na palavra. Firme na palavra é uma coisa, ignorante é outra. Entendeu o negócio? Firme na palavra. Ignorante é uma coisa e firme na palavra é outra. E também não sou autoritário. Aqui ninguém é preso a mim, não sou autoritário a ninguém, muito pelo contrário. Mas eu tenho autoridade da palavra. E quem não respeita a autoridade não pode ter autoridade. A autoridade tem que ser respeitada. A irmã de Moisés respeitou ele. E ela ficou leprosa. Mas era irmã. Moisés podia falar, minha irmãzinha. E Deus podia livrar ela, porque é a irmãzinha de Moisés. Hein? Depois ele que foi orar para ela. Ele que orou para a lepra dela, tá? A autoridade espiritual para ser respeitada. Quem não respeita a autoridade espiritual nunca vai ser respeitado. Por isso que nós, na nossa posição até de pai e de mãe, tem que ter respeito. Mas só tem respeito quem sabe ter autoridade. Porque se também não tiver autoridade, não tem respeito nenhum. Diante do filho, para de fumar. Mas eu vou parar de fumar, eu sou fuma. Filho, vai ler Bíblia. Mas eu vou ver você ler Bíblia. Para a gente mandar, a gente tem que fazer. Amém? A gente tem que fazer. Então, não vai atrás disso não. Então eu preciso, quando o cristão é considerado como adulto, primeiro, ele não age, ele evita agir com inconstância. Por exemplo, ele compreende o valor da instrução e conhecimento doutrinário para a sua vida, quando ele já é um cristão adulto. Ele sabe que o ensinamento disso aqui é importante, ou não é? Importante para a tua vida. Então, crescimento espiritual. Ele procura ajudar os mais novos na fé para crescer. Não, aí tem os estudos apropriados para isso. Age com discernimento espiritual, evitando reações carnais. Porque ele vai ter, ele é adulto, ele vai ter discernimento o quê? Espiritual. Amém? Ele cresceu espiritualmente como adulto, crescimento espiritual. Então, quando você não tem crescimento espiritual, discernimento melhor espiritual, quando ainda não é adulto, você age com emoções carnais. Ou não é, igreja? Amém, igreja? A gente age mesmo quando você ainda não é. As suas reações são carnais. Mas quando tem crescimento espiritual, já que virou adulto,
quando você passa para as tuas reações são espirituais. Ou não é? Aí opa, eu vou ter discernimento nisso aqui, eu sou assim. Eu começo a ter discernimento logo das coisas logo. Discernimento. Isso é um dom espiritual. Amém? Tu vai ter logo discernimento. Quando uma pessoa ela é adulta espiritual, ela tem espírito de equipe. Ela procura servir ao Senhor e aos seus irmãos. Ela passa a ter um espírito de uma equipe e não individualista. Quando a pessoa cresce espiritualmente, ela compreende o valor da oração, do estudo da palavra de Deus. Ela entende que você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Não é só da palavra. Se você tiver a palavra e não tiver o Espírito Santo de Deus, não adianta nada, irmão. Jesus deu a palavra para os discípulos, entendeu? Mas eles estavam preparados ainda? Só com a palavra? Eles estavam preparados para ir fazer a obra que Deus tinha na vida de cada um? Vai lá, vamos se reunir aqui. Será? Se reuniram e agora vai vir a descida do Espírito Santo. Amém? Conhecimento da palavra com o poder e o fogo do Espírito Santo na vida. Se só tiver o conhecimento da palavra, não tiver o fogo do Espírito, já é. Também se só tiver o fogo do Espírito, tiver o conhecimento da palavra, também já era. É uma coisa ligada à outra, que a gente vê isso aí. As pessoas fazem, pula, e não sei o que, grita, e roda, e não sei o que, mas é apenas ali, ó, fogo. Mas não tem conhecimento da palavra, aí já era. Aí vai ver a vida dessa pessoa. Inconstante, não tem crescimento. Reclamão, vida reclamando de tudo. A verdade é essa, irmãos. Em que área nós precisamos crescer? Lucas capítulo 2, já estou quase finalizando essa parte, versículo 52. Em que área necessitamos crescer? Jesus é um exemplo. Ó, Lucas 2,52 diz: e crescia Jesus em quê? Vou repetir: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Lucas 2,52. Então Jesus é um exemplo de um homem que ele crescia, que ele desenvolvia, e ele crescia também em sabedoria, em estatura, mas também crescia na graça, diante de Deus e diante dos homens. Então nós precisamos ter um crescimento também na nossa constância. Quando você é um crente que já está com o seu alimento sólido, para o adulto, porque Hebreus, nós lemos lá, falou a Paulo, quem é o autor, disse: vós já sois adulto, você precisa crescer na constância. Nós precisamos crescer na constância, na fraqueza, nas nossas fraquezas. Ou você vai continuar sendo inconstante nas suas fraquezas? Toda pessoa inconstante precisa desenvolver espiritualmente, irmão. Por que Paulo falou? Seja firme e constante. Né? Nós precisamos fazer isso, ter um relacionamento através da oração. Amém? A gente tem relacionamento com tantas coisas. É igual a pessoa fala assim: a igreja hoje não faz mais evangelismo. Quantos amigos você tem no seu celular? No teu Facebook? É o meio de evangelização seu, irmão. Hoje a tecnologia está aí. Mudou algumas técnicas da evangelização. Amém? Eu tenho gente que tem 5, eu vejo lá 20 mil e poucos amigos. Às vezes não conhece ninguém, mas diz lá que é 20 e poucos mil amigos. Não conhece ninguém. E quando passa um problema, nenhum deles vem te acudir. Mas se tu quiser ser um evangelista, você que cresce espiritualmente, tu tem desejo de falar da palavra, ou não é? Ou não é, igreja? Quantos de nós não falamos da palavra porque não crescemos espiritualmente? Pega os teus amigos e manda alguma mensagem de Jesus para eles. Evangeliza eles. Toda pessoa que é adulto espiritual passa a ter um relacionamento com Deus.
na oração, no desejo de falar de Cristo, no desejo de evangelizar. Então, a igreja hoje vai fazer um trabalho ali, como nós vamos fazer. Mas você tem um meio que Deus lhe deu, como eu estou aqui nessa tecnologia da internet, que aqui tem quantidade, aqui a gente chega ali, daqui a pouco umas 500 pessoas alcançadas. Então você está evangelizando, está alimentando, está ensinando a palavra de Deus. Amém? Quanto tempo tem que você não traz uma pessoa para o culto da igreja? E tem 20 mil amigos no seu Facebook. Não traz ninguém para a igreja. Aí o pastor, irmão, na minha época de ovelha, eu soube ser ovelha. Eu soube ser ovelha, eu gerei ovelha. Quem gera ovelha, não é pastor. Aprenda, quem gera ovelha, não é pastor. Pastor apacenta as ovelhas. As pessoas jogam tudo no pastor. Mas quem gera ovelha é ovelha. Quantas ovelhas você já gerou? Tu vai sair dessa terra, apresentar a tua mão, ele vai falar, meu Deus, não tem nenhuma. Nenhuma. Aí o pastor é culpado? Vou dar técnica disso? Não. Se você tem crescimento espiritual, tu é um adulto, tu tem o desejo de falar de Deus. E vou mais longe, vou finalizar aqui para deixar para lá. Vou mais longe. Ezequiel diz que aquele que se trabalha 500 anos, todas as pessoas que eu trabalhei, eu falei de Cristo. Pastor Marquinhos hoje é um pastor. Um pastor há mais de 20 e poucos anos, eu acho que uns 30 anos. Pastor Marquinhos já tem 3 netos. Eu preguei o evangelho para ele em 87. Trabalhava na empresa que eu trabalhava, eu mesmo. Escola bíblica, hora do almoço, eu levava o meu gravador com aquelas fitas de cassete, lembra? Aquelas fitinhas? Lembra dela? Eu e meu irmão, na hora do almoço, a gente gravava os dois. Eu estou dando testemunho, tá, irmãos? Tem gente que não gosta de testemunho, porque não tem testemunho. Quem não tem testemunho, eu tenho testemunho. Então, fita cassete, botava lá, dava uma aula, e na hora do almoço chamava o Marquinhos. Na hora do almoço, a gente almoçava rápido, chamava, botava lá, para ouvir, a gente dava aula. O Marquinhos era puxador de carro de Guadalupe. O Marquinhos hoje é um grande pastor, comunidade evangélica de Guadalupe. Hoje ele está até na cara de leão, já ajudando lá o pastor Ezequiel. Mas os filhos, tudo no evangelho, netos, tudo. E muitos outros, ovelha gera ovelha. Quem cresce como adulto espiritual tem desejo de falar da palavra. Você tem algum amigo, alguma amiga? Você precisa de fazer isso. Eu não preciso de técnico, vamos fazer um culto aqui, um culto ali, abrir, não sei o que, célula aqui, célula ali, célula ali, célula. É importante. Estou dizendo que não é importante não, tudo serve. Mas você não tem amigo no Facebook, não? Você tem uma célula grande no seu Facebook. Célula grande. Vê lá quem precisa. Convida para os cultos da igreja. Porque quando a gente é salvo, tem desejo de falar da salvação. Só quem não tem mais certeza de nada, quem não tem mais vontade de falar de nada. Mas o salvo tem desejo de falar de Jesus. Então você tem que ser constante. Toda pessoa que é inconstante, cuidado, duvide da tua vida espiritual. Duvide de você mesmo. Não deixa ninguém duvidar, não, você não duvide. Porque toda pessoa que cresceu como adulto, ele é constante na palavra. Venha o que venha a perseguição, fale o que falar, ele está firme na palavra. Firme na rocha. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós vamos finalizar essa aula posteriormente, depois a gente vai voltar muito sobre o domingo que vem. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Mas a minha vontade é que todos aqui possam crescer espiritualmente. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. E só quem tem crescimento espiritual vai ter discernimento disso tudo que está acontecendo no meio do povo evangélico. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento.
Você que tem a sua semente, traga a tua semente, a tua oferta. Nós estamos no início do mês, você que tem o seu dízimo. Eu preciso do Senhor, da sua generosidade. Mês de fevereiro, esse negócio da festa da carne. Infelizmente, alguns evangélicos, infelizmente, todo mundo tem direito de descansar, mas alguns têm seus compromissos com a casa do Senhor. E a casa do Senhor precisa do seu compromisso, do seu orgulho, da sua generosidade. Não permita gastar qualquer outro lugar, mesmo que seja com a sua família, sem antes que você possa contribuir, honrar o seu compromisso com a casa do Senhor, porque não vai ser legal para você. Aprenda a fazer isso. E todo crente adulto que cresceu espiritualmente, ele entende a necessidade da casa do Senhor. Amém, queridos? E aí na semana a gente vai falar sobre o domingo que vem. Hoje à noite, se Deus permitir a gente voltar, a gente terá a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque só a tua palavra nos fortalece. Só ela é o sustento para o nosso crescimento espiritual. Foi ela que me fez crescer em todas as áreas da minha vida, porque eu me coloquei à disposição para aprender a tua palavra. Todo lugar que eu estive, eu honrei o ministério, eu fui obediente ao ministério, e onde eu estive, eu aprendi a tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que os teus filhos saiam daqui hoje com crescimento espiritual, com sede e fome da tua palavra. Ainda mais nesses dias que o inimigo vai trabalhar, a festa da carne, onde ele tentará levar até filhos seus da tua casa, Senhor. Oh, meu Deus, com opressão demoníaca. Porque nós não estamos dando aula sobre demonologia. Mas não existe uma possessão do crente salvo, mas existe a opressão maligna. E essa opressão maligna, se não tiver um conhecimento da palavra, pode te levar nesses dias para os lugares indevidos, carnais, para que o inimigo tenha proveito sobre a tua vida. Nós amarramos agora toda a obra do diabo contra a tua igreja, nesse dia de festas carnais, nesse dia onde o inimigo vai prevalecer, onde o inimigo será adorado e exaltado. Oh, Derebaxarabanai. Mas que o poder do teu nome, Senhor, venha guardar os teus filhos por onde eles colocaram os pés, mas que eles tenham discernimento para onde eles vão, para que não haja, Pai, indiretamente também o envolvimento da nossa vida com esse mundo carnal. Mas quem tiver discernimento vai falar não, mas quem não tiver vai aceitar para satisfazer desejos de família. Mas nós não podemos apenas satisfazer desejo de família, nós temos que satisfazer a tua palavra. Guarda os teus filhos nesses dias, e à noite eu farei essa oração. Obrigado pelo dia e pelas ofertas. Leve-o guardado por ti, levando homem e marido, não sanguinário dos nossos feitores da bala perdida. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na vida dos teus filhos, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor que vai crescer espiritualmente, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.